Eu sou Chu Xiao e eu vim parar nesse corpo por uma transfusão de alma. Apesar disso ser caótico, teve um lado bom. Agora, eu sou o filho pródigo da família mais rica de toda a dinastia. E tudo o que eu quero, eu compro. Na vasta terra da China, campos medicinais, cavernas, barcos voadores, entre outros, estão espalhados por toda parte. Os cultivadores utilizam a energia do céu e da terra. Eles compreendem 5 reinos, e os grandes cultivadores construíram seus impérios. Entre eles, a grande dinastia Zhou é a que mais se destaca. Voltando para os dias atuais, algumas pessoas estão impressionadas com o cavalo branco e brilhante. Elas perceberam que esse é o cavalo divino, junto com a carruagem de fogo. As pessoas dizem que essa é a carruagem mais bonita da cidade de Tianjue, e que já faz muito tempo que não era vista. Hoje, algumas pessoas irão se divertir. Alguns minutos depois, a carruagem está chegando à cidade de Tianjue. O condutor avisa a seu jovem mestre que eles chegaram e pergunta se ele quer descer na casa do marquês. O jovem mestre responde que não precisa e pede para que sigam ao pavilhão da Jade Verde. O cocheiro fica sem palavras, pois seu jovem mestre quer partir direto para a zona. O jovem mestre, enquanto bebe um pouco de vinho, diz que não sabe muito bem o que aconteceu. Ele apenas sabe, pelo que o sistema contou, que passou por uma fusão de almas e agora reencarnou como o único filho do Marquês do Manto Púrpura, um dos pilares da dinastia Zhou, o chefe dos 36 Marquês Divinos, sendo ele o prodígio mais famoso, Chu Xiao. Desde que passou por essa fusão, o sistema está fora do ar, e ele não notou nenhum efeito desde então. Ele explica que, desde criança, seu cultivo é péssimo. Chu Xiao acredita que isso aconteceu por ter sido muito mimado pelos seus pais, que o incentivavam a explorar o mundo e a não se importar tanto com o cultivo. Por isso, o cultivo não cresceu, mas seus gastos sim. Chu Xiao passava o tempo dando dinheiro às pessoas e sendo venerado como um bodhisattva vivo. Ele chegou a uma loja de seda, pediu pelas melhores disponíveis e disse que levaria todas. O vendedor afirmou que tudo era da melhor qualidade, e então Chu disse que levaria a loja inteira, incluindo o que tivesse no armazém. O homem ficou espantado e perguntou se era realmente tudo isso, ao que Chu respondeu que compraria até ele também. Voltando ao momento da carruagem, Chu pensa que, já que está ali, deveria se adaptar, pois viver a vida de um filho prodígio é uma grande diversão. A carruagem para, e o condutor diz que eles chegaram ao pavilhão da Jade Verde. Ao sair da carruagem, o protagonista escuta uma voz aveludada chamando-o de lindo e pedindo que ele entre. Cercado por mulheres, o protagonista entra no estabelecimento. Um dos homens pergunta quem seria aquele com uma chegada tão exagerada. Outro responde que é o famoso filho prodígio do marquês. A senhora responsável pelo estabelecimento diz que ele tem bom gosto, pois o pavilhão da Jade Verde é o melhor da cidade. Mostrando uma espécie de cardápio, ela afirma que não existe nenhum tipo de mulher que não tenha ali e que todas serão agradáveis para ele. Então, ela pergunta se ele quer escolher alguma. Chu Xiao pede pelo melhor quarto e também um bom vinho. Ela então pergunta novamente qual garota ele quer que o acompanhe. Chu pergunta se as garotas mais famosas ainda estão ali. Se estiverem, ele quer Ming Liu e Ying Xiu. A senhora questiona se ele é um cliente regular, pois precisa cumprir a regra de ter apenas uma moça como acompanhante, mas ele a ignora, dizendo que quer todas as garotas desses 2 livros e a do 3º livro para servi-lo. A mulher fica espantada com a atitude do jovem mestre. Ele tira um grande valor em dinheiro e pergunta se essa regra realmente existe. A mulher fica chocada, pois o jovem está prestes a gastar 150 mil. Ela então diz que, a partir de hoje, o jovem mestre dita as regras, desde que esteja feliz, e chama pelas meninas que trabalhavam naquele respeitável estabelecimento. Uma delas reconhece que ele é Chu Xiao e conta para as outras, que saem correndo para abraçá-lo. Um dos homens que estava por ali diz que Chu saiu por uns anos e voltou agora, enquanto o outro comenta que Chu Xiao não se importa com o valor, mas sim com o que é mais caro. Nesse momento, várias mulheres estão servindo o jovem mestre prodígio. Elas dizem que sentiram muita falta dele ao longo desses 3 anos. Ele oferece dinheiro a uma e diz que sua doce boca o faz muito feliz.
Segurando a mão de outra, diz que suas mãos são muito macias e bem cuidadas, e dá mais dinheiro para que ela continue assim. Rindo alto, ele comenta que os melões dessa dama diminuíram por saudade dele, e então dá mais dinheiro para que ela compre amêijoas e mamão para se recuperar. As outras dizem que estão com o mesmo problema, que até murcharam de tanta saudade. A cortesã principal da casa briga com todas, perguntando por que ainda não levaram o jovem mestre para seus aposentos. Shu a abraça e diz que encontrou um lindo grampo de cabelo para ela enquanto viajava. Ming responde que deixa as piadas de lado, pois tem um assunto sério para falar com ele. Ela então sussurra no ouvido dele que sua irmã, Liu Ling, quer vê-lo. Shu fica calado e paralisado por um momento. Alguns minutos depois, ele chega a um quarto, abrindo a porta bruscamente. A cortesã que estava no quarto enche os olhos de lágrimas e pergunta se é realmente o jovem mestre Shu Qingxiao. Ela completa dizendo que não acreditou quando a irmã falou que ele estava ali. Ela se aproxima e se desculpa por não ter acreditado nele, e também pergunta se ele se lembra que prometeu ajudá-la a romper seu noivado. Shu, nesse momento, se lembra de quando era criança e que ela era sua companheira de infância. Com o passar do tempo, à medida que cresceram, a família dela arranjou um casamento com Qin Yun, um dos descendentes de um dos marquês divinos. Ele lembra que Qin Yun é muito avançado em seu cultivo, sendo conhecido na cidade como um talento monstruoso. Mas, há 3 anos, ele acabou regredindo em seu reino, e com seu poder esvaindo-se, sua saúde mental se deteriorou. Assim, ele descontou tudo na irmã Liu Ling. Shu, com lágrimas nos olhos, diz que o verdadeiro dono desse corpo prometeu a ela, mas agora ele sente que não pode fazer nada para ajudá-la, pois ele também está enfrentando uma situação complicada. Ele também ouviu rumores de que Qin Yun está recuperando seu poder através do uso de drogas do Anel Negro, sendo agora considerado o filho do destino. Analisando a situação, Chu acredita que, se levar Liu Ling para romper o noivado, será como um trampolim para Qin Yun vencer suas tribulações de 3 anos. Contudo, seus pensamentos são interrompidos por uma mensagem do sistema, dizendo para ele lutar contra o filho do destino e destruí-lo. O protagonista pergunta se precisa ser tão direto, já que ele é apenas o filho prodígio cheio de dinheiro. Como poderia desafiar o filho do destino? O sistema lhe dá a opção de fazer algo até o pôr do sol. Ele precisa encontrar um capanga. O protagonista percebe que não tem tempo a perder e nota que há um pacote para novatos na tarefa, cuja condição para ganhá-lo é vencer ou perder usando um capanga. A cortesã o chama, dizendo para ele não ficar em silêncio, pois precisa ajudar Liu Ling. Brava, ela explica que o status de noiva de Ling foi reduzido para concubina, já que Qin Yun desconfiou que ela o traía, tratando-a mal por muito tempo. Ela teve que fugir e fazer tarefas domésticas, e sua família, temendo a ira da família Qin, cortou laços com ela. A cortesã continua dizendo que Qin Yun descobriu que Ling estava ali e mandou o homem mais nojento forçá-la a beber com ele. Se não fosse por ela, a pureza de Liu Ling teria sido corrompida. O protagonista escuta isso calado, mas com muito ódio. Ele já tinha ouvido falar da crueldade de Qin Yun, mas não imaginava que ele seria o maior canalha do mundo. Em um primeiro momento, Shu pensou que apenas anular o casamento em público seria exagero, mas agora sente que a justiça precisa ser feita. Ele então diz às moças que ajudar Liu Ling a romper o noivado não será difícil, mas como Qin Yun é o filho do destino e muito rico, ele pode se tornar um problema no futuro. A garota, chorando, diz que, a partir do momento em que ele a fez beber com aquele homem, ele se tornou o maior inimigo dela. Ela completa dizendo que odeia Qin Yun, e odeia ainda mais ser sua noiva, pois ele só a vê como uma ferramenta, enquanto ela quer ser uma pessoa comum. Shu pensa que, já que ela está apostando tudo, não há motivo para não aceitar ajudá-la. Mesmo que não houvesse a missão do sistema, ele a ajudaria. Ele apoia-se no ombro dela e diz que cumprirá a promessa que fez 3 anos atrás, mas quer que ela saiba que nada nesse mundo vem de graça e que tudo tem um preço. Ela pergunta o que ele quer que ela faça. Confiante, ele pede que ela seja sua capanga. As 2 mulheres ficam confusas com isso.
Shu começa a puxar algo do bolso e diz que talvez ser o capanga do filho prodígio seja vergonhoso na visão dos outros, mas promete que, sendo a capanga principal dele, vergonha será a última coisa que ela passará. Ele levanta sua mão com um cartão dourado brilhante e o oferece como um cartão de boas-vindas. A cortesã fica espantada, pois apenas pessoas de alto nível têm aquele cartão, e mesmo que pessoas comuns tenham dinheiro, não são dignas de possuí-lo. Ling fica surpresa, pois ele simplesmente deu o cartão a ela. Shu diz que, se ela não recusar, ele aceitará isso como um sim, e que mensalmente pagará a ela algo em torno de 200 mil. Ele ainda afirma que, caso esse valor não seja suficiente, ela pode pegar mais 150 mil como emergência. As duas mulheres ficam eufóricas ao ouvir essa proposta absurdamente tentadora. Ele também entrega o anel da carruagem de fogo e diz que não anda mais de uma vez na mesma carruagem. Ling fica se perguntando como ele poderia dar isso a ela assim, que tipo de capanga recebe um tratamento desses. A cortesã comenta que, como serva da família Qin, Ling recebe 100 mil ao ano, mas com tudo o que ela acabou de ganhar, parece que sua sorte mudou. Chu pergunta quanto eram os recursos mensais de Qin Yun naquela época. Ling explica que, como ele tinha muitos conflitos com a família Qin, recebia 12 mil, mas agora, sendo um ex-prodigioso caído, recebe menos de 500. Sorrindo, Chu comenta que a mesada daquele cara era 20% da sua, e ele ainda se acha tanto assim. Ele então se aproxima de Ling e diz que, para romper esse noivado, eles não precisam ir além, pois ele não quer perder sua honra. Ela responde que entendeu, mas ele dá de ombros e fala que ela não entendeu nada, nem sabe qual é a principal coisa que um capanga dele deve ter. Ele diz que a capanga de um jovem mestre deve ser linda e confiante, e segurando o cartão na mão, afirma a Ming que, ao meio-dia, quer ver uma Liu Ling transformada. Ming segura o cartão que nosso protagonista entregou a ela. Ele pede para que ela compre roupas na melhor loja de seda, maquiagem, acessórios e cosméticos que forem necessários. Ele diz para não economizar dinheiro. Ling comenta que essas coisas são muito caras e pergunta se ela realmente precisa comprar tudo isso. O protagonista para por um momento e diz que apenas isso não seria suficiente, então acrescenta que também devem comprar 3 artefatos para decoração, pois ele quer que Qin Yun veja que qualquer item que Liu Ling esteja carregando é muito mais caro do que o próprio ser dele. Ming fica assustada, pois eram 3 artefatos apenas para decorar Ling. Chu pergunta se ela está querendo dizer que ele está desperdiçando. Ling nega completamente e diz que não quiseram dizer isso, mas Chu se vira e começa a rir, dizendo que ele realmente estava desperdiçando. Ele se vira para elas e diz que é um homem que desperdiça 1 milhão desde os 8 anos. As duas mulheres, ao ouvirem isso, ficam sem palavras, mas Chu pede que elas não fiquem paradas e que façam o que foi pedido logo. Enquanto isso, na vila da família Shu, na capital, uma voz diz que o jovem mestre é um verdadeiro prodígio. Shu He, primo de Shu Tinxiao, está praticando seu cultivo quando um homem o interrompe e o parabeniza pela conquista da condensação do Qi. Ele complementa dizendo que ninguém da família Shu está acima dele neste momento e que o jovem mestre será o próximo chefe da família Shu. Chu He responde que, além dele, também há a segunda família Shu, que tem um filho prodígio com seu próprio valor. Nesse momento, um pombo mensageiro chega perto de Chu He, trazendo uma pequena carta em seus pés. Ao abri-la, Chu He descobre que nosso protagonista ainda está vivo e voltou para casa. O homem diz que isso não é problema, pois, de acordo com as regras da família, apenas quem conseguir se sair bem em 3 testes poderá herdar a liderança da família, e Chu He já venceu 2 anos consecutivos. Nosso protagonista simplesmente desistiu de participar. Chu He fica em silêncio e pensativo por um momento. Então, ele se levanta ainda pensativo e começa a sair daquele lugar. De repente, ele vira para trás e o homem desaparece rapidamente. Chu He acaba recordando algo e, nesse momento, sua máscara cai. Ele acredita que, se conseguirem usar a alma remanescente presa ao anel de Qin Yun para transformar a vida de Chu Tinxiao em uma bagunça, o protagonista sairia no mínimo aleijado. Com um olhar confiante, Chu He diz que tudo na família Shu será dele. Voltando para onde nosso querido protagonista milionário está, as cortesãs estão arrumando a senhorita Liu Ling.
Ela pergunta se é realmente apropriado trocar de roupa ao lado do mestre Chu. Ming a tranquiliza, dizendo que, mesmo que ela tirasse toda a roupa, o jovem mestre não iria espiar. Outra consorte comenta que, mesmo que o jovem mestre frequente o pavilhão da Jade Verde, ele nunca encostou em nenhuma garota e só vai lá para rir e conversar. Ela completa dizendo que todas as irmãs que trabalham ali já se beneficiaram com ele. Mesmo que ele esbanje dinheiro, é uma pessoa do bem. Ming se aproxima de Ling e diz que vai contar um segredo. Todas as meninas estão apostando para ver quem aguentará a primeira noite do jovem mestre. Liu Ling fica sem palavras ao ouvir isso. Enquanto isso, uma mensagem do sistema aparece, dizendo que ele gastou o suficiente para receber o pacote para iniciantes. O protagonista pensa que foi exatamente como ele esperava e decide abrir para ver o que tem dentro do pacote. Uma nova mensagem do sistema aparece, dizendo que o protagonista ganhou uma chance de batismo espiritual da primavera, uma aura de capanga nível 1, 100 pontos de troca e uma fruta murcha da primavera. O protagonista fica surpreso com a quantidade de recompensas em missões desperdiçadas. Ele reflete por um momento, satisfeito por ter encontrado Liu Ling agora, pois não conseguiria montar um exército de capangas tão rapidamente. Então, ele decide usar uma das recompensas, a chance do batismo espiritual. Ele sente o poder percorrendo seu corpo e, ao liberar a energia espiritual, sente como se ela estivesse se transformando em lâminas. Após a ativação do item, o protagonista observa sua mão e, confiante, percebe que alcançou o 4º reino de refinamento do corpo. Embora seja o nível mais básico, levaria anos para uma pessoa comum chegar até o 4º estágio, mas ele conseguiu em 3 respirações. O protagonista, analisando sua situação atual, acha que ter gasto 675 mil para alcançar o nível 4 de refinamento valeu muito a pena. Então, ele acredita que, se tiver dinheiro suficiente, conseguirá alcançar o nível máximo de refinamento. Pensativo, ele comenta que, mesmo sendo um filho prodígio, ainda não ganha dinheiro sozinho, e por isso terá que gastar o dinheiro de sua família. Ele também pensa que, embora seu cultivo esteja no mesmo nível de Qin Yun, não pode baixar a guarda contra um contra-ataque do destino. O protagonista se lembra de que Qin Yun tem a proteção de Qin Jiao, e mesmo que ela não seja membro legítima da família Qin, ela pode se tornar a chefe interina. Ele acredita que ela é extremamente inteligente para isso, pois, após Qin Yun perder seus poderes, ela foi a única que ficou ao lado dele. Provavelmente, ela tem algum esquema por trás disso. Chu Qinxiao conclui que o que está preso naquele anel não está planejando ser bom para Qin Yun. O protagonista estava prestes a pegar a fruta murcha que havia conseguido, mas Ming o chama, dizendo que a senhorita Liu Ling está pronta. Ele olha para o lado surpreso e pergunta se aquela seria Liu Ling. A moça estava completamente deslumbrante, totalmente diferente de antes. O protagonista se aproxima dela e diz que, com certeza, agora ela está no topo da lista das mais belas. A moça, sem graça, tenta responder algo, mas Chu diz que ela não precisa falar nada e que, a partir de agora, pode chamá-lo apenas de jovem mestre. Ling apenas concorda. Chu Qinxiao a segura pela mão e a convida para anular o casamento. Chegando à residência da família Qin, algumas pessoas comentam sobre o filho prodígio da família Chu, que trouxe Liu Ling para anular o noivado dela. Dentro da residência, um grito é ouvido, dizendo que anular o noivado seria ridículo. Um homem bate a xícara na mesa e o ancião da família Qin pergunta se Ling quer realmente anular o noivado. Ele continua, dizendo que a entendeu mal, pois achava que ela era reservada e não uma sem-vergonha, insinuando que ela até se aliou com alguém da família Chu para apoiá-la. Nesse momento, o protagonista está soprando seu chá e comenta que o homem não precisa ter pressa em quebrar pratos e xícaras. Afinal, nem a vítima, nem o líder interino da família falaram algo ainda. O homem bate na mesa, levanta-se com raiva e pergunta como Chu ousa colocar mais sal na ferida. Nesse instante, uma moça aparece falando com o ancião Qin, e o homem rapidamente desiste de sua postura violenta. Essa mulher é Qin Jiao. Ela diz que um convidado é sempre um convidado. Em seguida, ela se vira para Ling e comenta que agora ela realmente parece uma rica benfeitora, olhando para os 3 artefatos de refinamento físico.
A família Shu deve ser realmente rica, pois só assim para menosprezarem a família Kim. Enquanto isso, Kim Yoon, que estava de olhos fechados, os observa com um semblante de raiva. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!